Seja novamente bem-vindo ao nosso podcast. Estamos aqui para gravar o episódio de número 42 e temos muitas novidades. Temos uma convidada especial, temos parceiros e temos muita conversa. Eu sou Daiane Loureiro, eu sou executiva de recursos humanos e sou co-host do Vira Página Podcast. Estou aqui com a minha amiga e parceira Marlena Chambuli. Tudo bem? Tudo bem, Daiane. Tu como é que estás? Tudo bem também, graças a Deus. E tu aí de casa como é que estás? Olá, meu nome é Marlena Chambuli, também sou uma executiva de recursos humanos, sou mentora de carreira, super apaixonada por trabalhar com jovens, ajudando-os a terem uma carreira muito bem sucedida, preparando-os para o mercado de trabalho. Daiane, antes de apresentar a nossa convidada, eu quero falar sobre os nossos parceiros. Eu vou falar aqui sobre dois. Eu vou falar aqui sobre dois parceiros que têm nos ajudado nessa jornada, nessa trajetória, a trazer este conteúdo de desenvolvimento pessoal para vocês. Primeiro, que é a livraria A Casa do Leitor. A Casa do Leitor é uma livraria que dá descontos para quem nos acompanha. E depois nós temos também a Print Aqui, que é a nossa parceira gráfica. E também vou continuar falando, então, dos nossos parceiros, né? Nós temos 2 novos parceiros que se juntaram a nós nessa nova temporada, que nós temos o Paradise Resort, aqui na Catembe, é onde estamos gravando esse episódio, e grande parte da terceira temporada tem sido gravado aqui, em parceria. É um espaço que convidamos mesmo todos a virem conhecer, não só a sala de conferências onde gravamos, mas tem um restaurante à vista-mar, tem quartos, tem espaço mesmo para eventos, então venham conhecer, recomendamos. E temos também a LT Cosmetics, que é uma marca moçambicana de cosméticos, de batons, e que trouxe aqui já um presente, um brinde para a nossa convidada, que eu já passo a apresentar. Sim. Porque, como dissemos, esta temporada é só com convidados especiais. E temos novamente uma mulher muito especial aqui conosco, que é a Irene Solange. Irene, vocês conhecem já, né? Ela é apresentadora, jornalista e hoje vem falar conosco aqui sobre a importância da leitura na vida dela, principalmente com um livro muito especial. E quero deixar aqui já para você, Irene. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Daiane, Marlena, muito obrigada. Poderia até estrear hoje, só que já tenho aqui o meu brinde. Já tem o seu batom. Hoje eu coloco, mas muito obrigada pelo brinde. Obrigada a você por aceitar. Obrigada a nós por aceitar se juntar a nós aqui no nosso Vira Página Podcast. E é com muito imenso gosto prazer. Estou cá, porque como já havíamos conversado assim em off, não sou aquela mulher que cresceu a ler. E depois vamos desenvolver também este bocadinho. Mas eu sou Irene Solange, como já disse a Daiane, sou apresentadora de televisão, jornalista, formada em Sociologia e mestre em Saúde Pública. Nada a ver. Nada a ver. Fui cair de paraquedas, mas isto é para um outro podcast. Hoje o foco é o poder da ação. Exatamente. Então vamos começar a falar, de repente, desse livro, porque ela já falou o nome do livro, né? Exatamente. Eu preparei aqui como sempre. Queres que Isso eu mesmo. traga aqui as notas? Então nós temos aqui mais um livro best-seller. O livro O Poder da Ação é o livro do autor Paulo Vieira. É um autor brasileiro, neste caso. Ele é um renomado coach brasileiro, fundador da FEBRACIS, que é a Federação Brasileira de Coaching Internacional Sistêmico. E é também o criador de um método bastante conhecido, que é o método CIS, que é o Coaching Internacional Sistêmico, e eu vou corrigir, o CIS é o Coaching Integral Sistêmico. E é autor de diversos best-sellers. Para além do Poder da Ação, que nós vamos aqui falar hoje, tem também o Poder da Autoresponsabilidade, Poder e Alta Performance, entre outros. É muito poder. É muito poder. Este livro, vocês sabem que eu gosto de trazer aqui o número de páginas, né? Mas este não é dos maiores que já trouxemos. Este tem só 253 páginas. Qual foi o maior que vocês já trouxeram? Eu acho que foi os 7 hábitos. Porque hoje estamos a discutir qual é que era o maior entre os 7 hábitos e o poder do hábito, né? Os 7 hábitos tinham quantas páginas? 700, eu acho. Não, é definitivamente os 7 hábitos. Porque o poder do hábito foram 3 episódios para falar do mesmo livro. O poder do hábito, 400. Acho que ele seria o segundo maior. Mas também foram 3 episódios, exatamente. A primeira edição deste livro, O Poder da Ação, foi de 2015.
2015 e já vendeu mais de 9 milhões de cópias. Então já viram que é ali um livro bastante validado, porque um best-seller é em si um livro bastante validado. Excelente escolha. Obrigada. Excelente escolha. E eu estava aqui a pensar agora, quando a Marlena estava a falar, eu cortei-lhe para fazer uma questão. Sim. Jornalistas são assim. Esse episódio vai ser divertidíssimo, porque nós vamos entrevistar a entrevistadora. Então... Não, e corremos o risco de sermos nós entrevistadas. Então, tenhamos muita cautela. Mas estamos em casa, estamos à vontade. E este livro que eu escolhi era suposto ser aquele livro que transformou-me de todo. Todavia, este é um livro que eu li há cerca de 2 meses. Foi há cerca de 2 meses, mas é o culminar de todos os livros que eu tenho lido nos últimos tempos. Para mim não foi uma chapada, foram 2 chapadas. Falamos disso antes mesmo de começarmos. Falamos que alguns livros são uma recebi 2 chapadas. Mas eu já conheci o Paulo Vieira, conheci nas redes sociais. E houve uma altura em que ele teve que sair das redes sociais. Foi aí que eu comecei a acompanhá-lo melhor. E ele disse, vou me ausentar. E os brasileiros que não perdem uma oportunidade, o pai da inteligência emocional vai ausentar-se. Até o pai da inteligência emocional precisa. Exatamente. Quem somos nós? Foi aí que eu comecei a acompanhá-lo com mais frequência. E, para além de acompanhar ele, acompanho também a família. É uma família extremamente abençoada. A esposa, a filha, os genros e tudo mais. Foi por isso que eu escolhi este livro, porque é um livro que vai despertar-nos o que nós devemos fazer, como é que nós devemos nos comportar. Porque muitas vezes nós acreditamos em muita coisa, mas e depois? Tanto que a palavra de Deus também diz, e eu sou crente, então sempre aqui vou trazer uns versículos, até porque neste livro, exatamente, puderam notar. Todos os capítulos ele fazia alguma menção à Bíblia, né? É um homem também temente a Deus, a família e tudo, é por isso também em parte me identifico. Então, ele sempre dizia isso, até porque a fé sem obras é morta. A gente pode acreditar, e fala-se aqui muito no livro, acreditar, ter esperança, mas se nós não agirmos, a coisa não vai acontecer. Então, este livro nos dá chapadas em como nós devemos acreditar, e acreditar sem duvidar, mas devemos fazer alguma coisa. E não sei se estou a falar muito. Não, pode. E há uma parte que ele diz que, até porque eu já havia ouvido isso antes, como lhe sigo, que cada um tem a vida que merece. Sim. Daiane e Marlena, eu, quando ouvi isso a primeira vez, não vou vos mentir, eu disse, mas este senhor... Essa é a primeira chapada, eu acho. Como assim eu tenho a vida que mereço? Será que em algumas áreas que as coisas não estão como era suposto estar, é por minha culpa? Eu mereço aquilo. Mas depois eu pus-me a analisar que realmente, o que eu tenho feito para reverter aquele cenário? Eu não tenho feito nada. E nós gostamos muito de culpar as pessoas. Que não, a culpa é do governo, a culpa é dos meus pais, a culpa é do meu chefe. Mas o que tens feito para reverter aquele cenário? Não, eu estou cansada deste emprego. Tá bom, foste procurar um outro. Não. Se preparou para sair, né? Então, é aí que vem a autorresponsabilidade. E esta foi a primeira chapada que eu recebi, que eu tenho a vida que mereço. Então, eu comecei já a agir de modo a reverter este cenário. Mesmo foi bom falar disso, porque logo acho que é mesmo no primeiro capítulo, mas ele conta a história que é tão comum. Eu pensei na minha vida, pensei em tantas vidas, em resumo, né? Mas um homem que tem a vida dele, normal, que ele vai trabalhar, chega de cara feia no trabalho, mal disposto, só dá um bom dia e olha lá. É normal não gostar do trabalho. Aí vai para casa, chega em casa, senta, só fica sentado no sofá o dia inteiro. A noite toda, a esposa chega, os filhos, todo mundo quer brincar e ele não tem energia. Normal, eu tô cansado, eu passei o dia inteiro trabalhando. Aí no final de semana, quer só beber. Normal, é um momento de relaxar. E deixa de entender que realmente ele foi feito para muito mais e que poderia ter uma vida abundante, né? Então, o Paulo Vieira, ele conta depois uma outra história. Imagina se esse mesmo homem, ele vai para o trabalho feliz, contente, agradece a Deus. Poxa, que bom que eu tenho um trabalho, eu posso levar sustento para minha família. Colegas, como vocês estão? Tá tudo bem? Chega em casa, estou cansado, mas deixa eu ver o TPC da criança, deixa eu ver se está... Né? Então, realmente, a gente acaba culpando os outros. Ele fala disso do governo, do pastor, do marido, enquanto a gente é que se acomoda com aquela vida, né? E depois a gente fala que a gente foi só uma vítima, porque não tive oportunidade... Mas quando a oportunidade aparece, a gente deixa passar. E nesse ponto que a Daiane traz, me recorda aquela parte que ele diz,
não normalizar o que não é normal. Sim. Existe muita coisa que acontece na nossa vida que é comum, infelizmente, mas não é normal. Sim. E as pessoas tendem a normalizar que eu chego a casa cansado, a minha mulher vai entender, não poderei sentar-me à mesa para jantar, cada um senta na cozinha, na sala, todo Até mundo em pé. Exatamente, todo mundo com o telemóvel, e é normal. Não é normal. É comum nos dias que correm. Não se difere de um homem que desrespeita a mulher, trai a mulher. Hoje em dia, infelizmente, é comum. É comum. Mas não é normal. normal. E hoje, quando a pessoa que é normal age em como aquilo que está acontecendo é normal, esta é que é vista como a normal da sim. história. Então, nós não podemos normalizar o que não é normal. E depois também tem um ponto que fala, nós treinamos, que fala também de uma mulher que não quer praticar atividade física. Chega em casa, tem um vinho e está tudo bem, e vai engordando, vai procrastinando, diz que vai no dia seguinte. Eu acredito que vocês também já viram várias histórias assim, de pessoas que dizem, eu vou começar a treinar daqui a 2 meses, quando voltar de viagem, ou deixa-me fazer os meus filhos acabar, depois eu começo a treinar. E isto me remeteu a um ponto. Por que nós queremos ouvir, se calhar, do médico? Que olha, Daiane, agora, Marlena, tu tens que treinar. Não tens mais opção. Não tens opção. Exatamente. Se nós podemos reverter este cenário antes, começarmos a treinar. Nós gostamos muito de fazer as coisas sob pressão. É típico do ser humano. Mas por que não começar? Eu não tenho tempo. Eu saio de casa muito cedo e volto tarde. 30 minutos. Não é para ir a um ginásio. Em casa. Em casa. Polichinelo, barpe, saltar corda. Caminhada no quarteirão. E na atividade física é um problema de saúde pública já. Nós estamos a negligenciar isto. Mas lá mais adiante isto vai criar muitos problemas. Mas nós queremos culpar o tempo, porque eu também tenho que ajudar em casa, porque se eu não for a trabalhar, como é que vai ser em casa? Então não podemos normalizar o que não é normal. É um dos pontos também muito importantes que eu coloquei aqui. Sim, eu gosto muito dessa distinção que ele faz entre o que é normal e o que é comum. E é uma das primeiras reflexões que ele nos traz a pensar no próprio livro, porque ele no início do livro conta 3 histórias, e uma das histórias é essa que a Daiane trouxe, e nos põe a pensar quais coisas cada um de nós faz que, se calhar, nós achamos que são normais, mas simplesmente só são comuns. Porque várias pessoas fazem, porque nós encontramos referências na nossa sociedade, porque nós encontramos vários exemplos. E depois nós vamos fazendo numa espiral de procurar normalizar aquilo. Mas não é normal, é simplesmente comum. E depois, desculpa lhe interromper, me recordo de um ponto que não tem que ver com o livro. Eu sempre digo, eu trabalho com comunicação, não é? E nós passamos notícias muito tristes todos os dias. Todos os dias é violação, é assassinato, é morte. E eu oro sempre por isso, que eu não venha normalizar aquilo, porque é algo que eu vejo todos os dias. Eu tenho contato com aquilo todos os dias. Então, eu não posso ver uma reportagem de um assassinato, homicídio, e chamar a peça e voltar a ficar normal. Porque de tanto consumir aquilo, e o autor fala no livro, as notícias, de tanto nós consumirmos aquilo, começamos a normalizar. Tanto que ele até diz, eu não assisto noticiários. Em casa dele, acho que nem sequer tem TV, se não estou em erro. Mas eu oro todos os dias para não normalizar isso, porque não é normal. É o que se vive hoje na nossa sociedade, mas eu não quero normalizar, porque eu vejo aquilo todos os dias. Desculpa a interromper. Sim, mas é verdade. O autor traz mesmo isto. O autor chama a atenção ao cuidado com o que a gente consome visualmente, com o que a gente ouve, por causa da distinção que o nosso cérebro não consegue fazer entre as coisas que a gente imagina, coisas que de fato são reais, e depois também o consumo excessivo sobre determinado tipo de informação faz no cérebro acreditar que aquilo é normal. Então nós temos que ter essa atenção. Eu gosto muito dessa abordagem que fazes, porque no seu caso é o seu trabalho, não é? Todos os dias. No seu caso é o seu trabalho. E o exercício que fazes de não normalizar isso é bastante importante. É bastante importante. Não, e imagina o desafio, porque não é só que você tem contato com isso todos os dias, mas você tem que transmitir de uma maneira passiva, né? Você tem que esconder todo o turbilhão de sentimentos que talvez você tenha de dar aquela notícia, e isso seria muito natural, virar normal para você, porque você já está transmitindo sem emoção, né? E realmente é de admirar. Você estava falando, eu estava pensando, é nós que consumimos a informação. Já ficamos assim? Exato. Olha, não, meu Deus. Imagina quem está passando a informação adiante, né? Imagino realmente.
a dificuldade. Eu tenho aqui uma pergunta, indo um pouco para trás, antes mesmo do livro, porque eu acho que essa é uma curiosidade que quem nos acompanha pode ter. Qual é que é a tua relação com os livros? Eu Disseste comecei que a este falar do leste... nada. Não, e faz parte da conversa. Disseste que este leste há 2 meses, mas Exato. qual é que é a tua relação com os livros? A minha relação nunca foi, quer dizer, agora é, mas não começou desde pequena. Tanto que eu, quando entrei na faculdade, vocês devem imaginar que os docentes dão um livro para resumir em uma semana. Eu não era uma leitora. E quando eu vi aquele livro, eu disse, mas este senhor, vamos resumir um livro de 300 páginas em uma semana? E não existia chat GPT. É isso. Para mim aquilo foi uma chapada direta, porque eu não gostava de ler. Eu lia alguns trechos, alguns artigos, mas de forma pontual, não porque era algo que estava dentro de mim. E tinha que estudar, resumia os livros, tinha que ler as fichas na faculdade, e quando acabou a faculdade também larguei. Já acabou. Já não preciso Já mais não desse preciso tormento. mais, é isso. Agora, no trabalho, vais lendo alguns jornais, tudo que ver com uma tarefa específica. Sim. Mas eu, Irene Solange, pegar um livro e pôr-me a ler porque quero aprender algo que não tem nada a ver com o profissional, raramente isto acontecia. Só que chegou uma altura que eu olhei, parei e analisei. Mas neste tempo que eu fico, por exemplo, nas redes sociais, a ver muitas vezes coisas que não interessam e que não edificam, por que eu não pego um livro? Eu tinha já muitos livros, porque eu quando trabalhava no entretenimento recebia escritoras. Aí também tinha que ler às vezes para poder conversar com esta pessoa. Claro. Então ofereciam livros. Eu tinha um monte de livros em casa, mas todos arrumados. Eu disse, não, eu devo começar a ler. Então, se não estou em erro, há uns 4 anos, peguei o meu primeiro livro, acho que fiquei 1 ano a ler aquele livro. E depois fui encontrar-me nos romances, comecei a adorar muito, ler romances, li alguns, mas há 3 anos, de 3 anos para cá, comecei a ler com mais frequência. Todavia, este ano é o meu ano, eu já li 11 livros. Eu nunca cheguei a 11 livros em 1 ano. E estamos ainda no mês 7. Sim. É isso. Há quem pode estar a olhar e dizer, mas Irene, 11 livros, eu leio 50. Mas eu celebro as pequenas vitórias. E para mim isso é extraordinário. Não, e pensando na média, olhando para a população moçambicana, isso é de facto extraordinário. Eu no ano passado li 19 livros ao todo. Estás a caminho, em junho já leste 11. Daqui a pouco vai ler mais. Já leu 25. Os meus mentores falam de ler cerca de 52 livros por ano. Como? Sim. Mas eu acho que o caminho também deve sempre se fazer assim aos poucos, não é? Então, sem guerra. E eu gosto do facto de dizer que primeiro tem um contraste nos romances, porque isso é uma coisa que nós dizemos muito lá em casa. Nós podemos aqui trazer best-sellers, podemos aqui trazer livros de desenvolvimento pessoal, mas acima de tudo isso, o que nós queremos transmitir é que as pessoas primeiro peguem um gosto pela leitura. E é muito mais fácil pegar o gosto pela leitura por aquilo que você vai gostar de ler. Eu, por exemplo, comecei a ler muito cedo, porque meu pai era um devorador de livros e ele tinha uma mini biblioteca ali em casa e nós líamos muito. Mas depois de ter crescido já, eu acho que depois de ter saído da faculdade, quando eu comecei de facto a devorar livros, eu comecei por livros do Danny Brown. Quando comecei de facto a devorar livros, ainda não eram livros de desenvolvimento pessoal. Mas eram livros também grandes, Eram né? grandes. Era. Então, eu este ano já li 11 livros e para mim isto é extraordinário. Sim. É por isso que outra coisa que eu digo sempre, façamos o básico todos os dias. E ainda que seja para lermos 5 páginas por dia, vamos começar, porque as pessoas querem começar como a Daiane, que já lê um livro em um mês, ou 2 livros. Costumas ler 2 livros dois ao por mesmo dia, tempo. por dia. Às vezes em 15 dias eu termino um livro, mas é isso, não posso ser referência, né? Há quem quer chegar a este nível, mas levou um processo, não foi da noite para o dia. A Marlena estava a dizer que aprendeu isto em casa. A importância de em casa termos este tipo de exemplos. Eu, por exemplo, não tive de todo este cenário em casa. Se calhar pode ter influenciado. E é algo que eu posso levar quando tiver os meus filhos, saber como fazer. Sim. Um exemplo que eu tive em casa foi de oração, por exemplo. Eu até digo sempre, minha mãe chamava-me para orar. Irene, vamos orar. E nós temos muito de imitar. Sim. Podemos até falar, mas a criança quando vê, minha mãe chamava-me, vamos orar. E nós começávamos a orar todos os dias, tanto que o Salmo 23 eu tenho aqui, porque ela obrigava-me a conhecer aquele salmo. E o meu mentor, o Tiago Brunet, fala muito disto também, que a filha, ele dizia, filha, vamos ler.
Ela, ok, pai, lia. Mas tu não lês por quê? E ela perguntou ele outro dia, mas pai, eu tenho que ler por quê? Eu não te vejo a ler. Sim. Eu vi ele falando isso uma Sim, vez. e ele disse, ok, eu quando leio, ela não está. Então ele chegou a uma altura, começou a ler com as portas abertas, a ler onde eles estavam todos. Mudou o horário de ler mesmo para ser exemplo. Ele lia, mas a criança não via, né? Sim. Então, eu comecei já a incutir isso em mim. Tanto que depois eu analisei e vi que eu precisava ler para muitas outras coisas que eu queria desenvolver. É um conceito também que eu dou. Lermos livros que têm que ver, às vezes, com uma determinada fase da nossa vida. Conseguirmos englobar aquilo que nós lemos no nosso dia a dia. E eu acredito que vocês que lêem, para além do vosso trabalho, não só com vir à página, vocês têm que vir para aqui para explicar à vossa audiência. Então, tem que reter aquele conteúdo. E, automaticamente, ao explicar, que é uma das formas incríveis de aprendizado, vocês retêm aquilo que leram. Então, comecem com assuntos que têm que ver com o vosso dia a dia, que vocês vão conseguir associar, fazer analogias, não com um livro que a Daiane, que já lê há 20 anos, 30 anos, um livro técnico, por exemplo, eu vou ficar cansada. Mas a quem está falando, estou lembrando da Sheila, que esteve aqui. Ela disse que um dos livros que ela gostou muito de ler é um livro que fala de café. Porque ela gosta de café, ela adora. Então, o livro falava de vários tipos de café, origem e tal. Para outra pessoa, talvez seja chato ler isso, mas ela gosta desse assunto, né? Então, acho que é mesmo importante quem está lá em casa entender isso. Não é porque Daiane está falando de desenvolvimento pessoal, de repente a Irene vai falar de um livro de religião, a Marlene vai falar de um romance, não sei. Que tem que ler exatamente esses livros, né? Cada um, para começar, principalmente quem está começando, tem que achar o que gosta. É ficção, é livro infantil, Eu aprendi a ler, no Brasil a gente chama gibi, que é banda desenhada, né? Eu aprendi a ler com isso, com Turma da Mônica. Minha mãe saía e falava, Daiane, vamos comigo na padaria? Não, tô lendo. Eu ficava lendo Mônica. E pronto. E hoje eu encontrei aqui em Moçambique, estão vendendo Turma da Mônica. Eu falei, eu vou comprar para as minhas filhas lerem. E tá tudo bem. A questão é o hábito, né? Porque hábito é como se fosse músculo. Quanto mais a gente treina, mais a gente consegue fazer. E nessa linha, eu acho legal você estar falando disso, porque eu queria te perguntar que tipo de livro você lê. Quando você falou que você leu 19 livros esse ano. 11. 19 ela falou que leu ontem. No ano passado. 11 livros, mas 11 na metade do ano, eu acho que você chega a 19 e 20 fácil. Tem que chegar. Mas que tipo de livro você lê? Ok. Eu agora leio mais livros de autoajuda. Mas gosto também de biografias e livros espirituais, religiosos. Tanto que agora estou a ler A Autoridade do Crente. E uma coisa que eu acho muito interessante quando nós lemos alguma coisa que nós gostamos é que nós não vemos a hora quando lemos de noite, por exemplo, de voltar para casa. Eu estou assim agora. Eu quero voltar para casa para ler o meu livro, porque eu sei que hoje... Eu leio no Kindle. O meu Kindle está sempre comigo, porque qualquer coisa que acontece, eu tenho que parar e esperar alguém 30 minutos. Eu tenho 30 minutos para ler. Então, são esses livros que eu costumo ler, mas agora estou mais com autoajuda, que tem que ver com alguns projetos que estou a desenvolver, e espirituais, a Bíblia, sempre, em todos os momentos, porque a Bíblia é nosso manual de instruções. E eu noto que muitos dos pontos dos livros que eu leio, pois eu consigo fazer analogias com alguns versículos bíblicos, porque lá tem tudo. Tem tudo que o ser humano precisa. Então, são estes livros que eu leio agora e depois, certo que posso expandir. Também existem alguns técnicos ligados ao trabalho, a uma situação específica, mas pode ser um artigo, alguma coisa assim. Boa. E é mesmo para mostrar para o pessoal lá de casa que não é um estilo só, mas que você goste de um estilo específico, você lê diferentes. Nós também... Que é para isso, é para a gente ir testando, né, um pouco e não cansar o cérebro. E um ponto que eu queria enfatizar, família, eu comecei a ler recentemente. Se eu comecei a ler recentemente, você também pode começar a ler. É verdade. Eu comecei a ler com 5 páginas, 10 páginas. Hoje eu consigo ler muito mais por dia, mas foi um processo. Eu comecei a incutir em mim o hábito que não, eu devo ler, independentemente de... E muitas vezes estamos aqui no telemóvel a ver stories, reels. Naquele tempo, podemos deixar ir ler. Eu tenho vezes que me pego a fazer isso, porque é normal. Eu estou aqui num trabalho diário de reduzir muito as redes sociais, mas tem dias que eu noto que eu não estou a fazer nada que interesse. Digo, não. E não conseguimos sair, né? Porque aquilo é viciante. Aquilo está preparado para isso, né? Está preparado então, para isso. A ler, é muito interessante. Estão aqui estas 2 mulheres que nos ajudam muito, fazem os resumos de forma espetacular. Eu adoro ouvir. E também incentivam-nos a ir buscar aquele livro que vocês resumiram. Exatamente. Aqui é só um gostinho, né? Um cheirinho do livro. Exatamente.
Ok, se calhar agora voltando aqui para o poder da ação, a ideia central deste livro é que o maior inimigo do sucesso não é a falta de capacidade, mas muitas vezes é a falta de ação. Porque as pessoas bem-sucedidas, elas agem. Mesmo que tenham medo, mesmo que estejam desconfortáveis, elas agem. Como trouxeste aqui este livro, eu agora quero saber de ti, quais foram aqui as principais mensagens ou aqueles principais pontos que mais tiraste deste livro? Bom, neste livro, como eu disse, é o culminar de livros que eu tenho lido. E eu sinto que, em alguns momentos, eu sou procrastinador. Mas esta procrastinação tem que ver com o fato de eu estar na minha zona de conforto. Aquele lugar que me é bom, gostoso de estar. Mas para nós vivermos o extraordinário, temos que sair desta fase. O autor fala muito sobre isso, que nós temos que sair da nossa zona de conforto, porque ali nós vamos viver algo diferente. A pessoa que nos levou para aquela zona não vai ser a mesma que vai nos levar para um outro ponto. Então, ele especifica que nós devemos romper de uma forma direta, romper. E quando nós não tivermos vontade de fazer algumas coisas, aí sim é que nós devemos fazer sem vontade mesmo. Exatamente, porque isto é que é disciplina. E sermos constantes naquilo que nos propusemos a fazer. É aí que ele fala também desta questão de foco visionário e tudo. Porque nós acreditamos, temos na nossa mente, e a Marlena disse que a mente não consegue distinguir o real do imaginário. Nós imaginamos, mas depois da imaginação, o que é que vem? Temos que agir. E o autor diz, vá, comece a agir, comece a exercitar o teu corpo. E isto também, não sei se podemos falar lá mais adiante ou agora, os exercícios emocionais para mim foram os melhores. Parece... Porque de repente, desculpa te interromper, mas só para explicar lá em casa, porque o livro é realmente um grande programa de coaching, né? Não é uma sessão de coaching, é um programa completo. Inteiro. E realmente, a cada capítulo tem o seu tema, porque ele vem trazendo pouco a pouco, né? Primeiro, ele começa a falar, tipo, acorde, dá uma sacudida, depois vai agir, vai planificar, vai sonhar, enfim. E a cada capítulo, ele deixa alguns TPCs que são realmente ferramentas de coaching. E ferramentas que ele aplica nos clientes dele, e que nós, muitas vezes, também usamos em tantos programas que participamos e também usamos como mentoras, né? Então, esses exercícios é o que eu estava dizendo, né? Que também dão um temperinho especial. Exato. E voltamos àquele ponto, por exemplo, das coisas que a gente não faz. Por que a gente não faz? E o autor fala de historinhas. E vocês conhecem o Paulo Vieira e acho que já ouviram, porque uma coisa ele era, outra coisa é ouvir. Eu sigo e acompanho bastante. E quando ele fala, podemos até olhar, mas este senhor... Mas ele diz essa historinha. Estás a inventar uma história para não fazer o que tem que ser feito. E essas historinhas são aquelas barreiras que nós colocamos na nossa vida para não dar o passo a seguir. E isto tem muito a ver também com o quê? As nossas crenças. Os nossos bloqueios, o que nós fomos ouvindo, que a mulher não pode fazer isto, a mulher não pode chegar àquele nível. Então, nós acabamos impondo barreiras naquilo que nós queremos alcançar. É por isso que ele diz que tem que se romper a zona de conforto, ser responsável, porque só o fato de dizermos é o meu chefe, é o governo que nada faz por mim, é uma barreira que colocamos. E quem garante que nós não poderíamos tentar, iríamos conseguir se ingrar naquilo que nós nos propusemos a fazer. Então ele diz, deixem historinhas. Historinhas são barreiras que vocês colocam para não fazer o que tem que ser feito. E é interessante porque essas historinhas, essas barreiras, né, nos colocam realmente numa posição de que se a culpa é do governo, não tem nada que eu possa fazer. Quem sou eu? Eu não posso nem pensar, nem pesquisar, nem arriscar, porque a responsabilidade é toda do outro, né? E aí fico nessa tal zona de conforto, reclamando de tudo e de todos, me vitimizando. Um exemplo que o Paulo traz aqui no livro e que nós vivenciamos muito no dia a dia sobre essa coisa das historinhas é a história do homem obeso que dizia, eu tenho um metabolismo lento, né? Então as pessoas, quer dizer, as pessoas até nem precisavam mais lhe perguntar, ele já justificava a aparência física dele, o corpo dele, dizendo que ele tem metabolismo lento. E a mulher é que diz, é historinha. Ela primeiro fica incomodada do lado dele e depois fala, é historinha. É historinha, né? Quanto que você come à noite? Quanto que você come de noite, a hora que você come, a quantidade e o que você come de noite, bem tarde, né? De noite 18 horas, né? E bem tarde. Depois você diz, eu estou a engordar porque meu metabolismo é lento. E eu gosto da forma como o Paulo Vieira chama atenção a isso. É que nós começamos por contar a historinha
para os outros. Só que repetimos tantas vezes que o nosso cérebro acredita naquilo. Nós acreditamos. Nós começamos a acreditar naquela historinha e nós ficamos no ciclo vicioso, não entendendo que aquilo passou a ser uma verdade para nós. E sabe o que é engraçado? Vou até partilhar uma situação pessoal, né? Sim. Mas é engraçado que a gente vive dessas historinhas e depois qualquer coisa pequena que seja que venha a reforçar aquela historinha, a gente se apega àquilo, viu? Sim. Exatamente. Eu, né, com essa questão de perder peso e tudo, eu perdi quase 15 quilos, né? E antes eu dizia pra mim, não, porque a genética da minha família é assim, meu metabolismo é lento. Teve um médico que me deu um diagnóstico errado de ovário policístico, e depois descobri que era um diagnóstico errado. E eu fiquei, porque eu tenho ovário policístico e não sei o quê. Tô trazendo isso porque o Paulo, no livro, ele fala muito de PNL, ele usa programação neurolinguística. Sim. E eu tive que fazer um programa de coaching de programação neurolinguística justamente para o emagrecimento, né? E assim eu mudei meu mindset. Significar. E Formados pela renovação da mente. Tem outras versões que diz, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Porque se nós não transformarmos a nossa mente, não mudarmos o que nós pensamos, a nossa forma de ser e estar, nada vai mudar. Porque tudo começa aqui. E nós enviamos aquela informação ao subconsciente e muitas vezes agimos com base naquilo que temos no nosso subconsciente. De forma consciente ou mesmo inconsciente. Sim. Então, ele enfatiza muito aqui que temos que mudar a nossa forma de pensar. Porque no final, a gente colhe o que planta. Sim. Seja em comportamento, até em pensamento. Sim. E as pessoas podem ouvir isto e dizer, mas como eu vou colher o que planto em pensamento? O que estava a explicar aqui a Daiane. De tanto nós pensarmos aquilo, a gente acaba mandando essa informação ao nosso corpo. Mas depois lá à frente, se calhar podemos falar também depois, que o corpo também tem como mandar a informação. Exatamente. E até estava querendo ir mais ou menos para aí, porque eu acho que é muito claro com esses minutos de conversa, né, que o Paulo nos dá se situa, eu gosto de usar essa expressão. Ele nos sacode. Para realmente acordar e perceber, calma, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu posso fazer diferente, isso vai me fazer ter resultados diferentes, né? E todo mundo quer ter resultado diferente. Alguns por saúde, alguns por estética, alguns por dinheiro, mas todo mundo quer mudar, quer melhorar, né? Mas tem um aspecto importante que eu acho que a gente negligencia, que é o planeamento, né? E ele fala disso também. Ok, estou aqui, acordei para a vida, percebi que não precisa ser assim. E agora? E agora, o que eu faço? Né? E uma das coisas que ele fala, que a gente já falou em outros livros também, que tem a ver com isso, que é a visualização. Eu até anotei aqui que ele fala dos objetivos, né? Planificar, usando a metodologia SMART, né? Você saber o que, quando, se é realista ou não a sua meta, mas visualize seus objetivos como se eles já estivessem acontecendo. Tratar as coisas que não são como se já fossem. Exatamente. Porque da mesma forma que a gente alimenta a nossa mente toda hora com coisas ruins e negativas, essas tais historinhas, a gente pode fazer o contrário. Sim. A gente pode alimentar com sonhos, né? E o que a Marlena falou do nosso cérebro não diferenciar é a mesma coisa. Ele não diferencia o que eu estou sonhando, o que eu estou planificando, do que é real aqui. Então, isso também vai desbloqueando e vai aumentando a minha crença de merecimento. Olha, eu mereço, porque eu já desbloqueei aqui na minha mente. Sim. Né? Teve um livro, agora eu não lembro qual deles que a gente trouxe, que o autor falava que qualquer coisa que acontece na vida, acontece 2 vezes. Os 7 hábitos. Foi os próprios 7 hábitos, Os né? 7 hábitos. Primeiro, acontece na sua mente. Depois acontece na vida real. Exatamente. Então, não pule essa etapa de fazer a coisa acontecer na sua mente. Devidamente. Devidamente. Tem uma frase que eu também quero trazer aqui, eu vou ler tal como está escrito no livro, que é: na mente, as experiências e os estímulos, além de planeados e estarem sob o teu controle, são também muito mais seguros se executados de maneira certa. Vocês entenderam isso? Ou seja, as nossas experiências e os nossos estímulos na nossa mente, eles estão sob o nosso total controle. Então, se nós conseguimos planear isso, e muito bem planeado, nós começamos a acreditar nisso e nós temos maior capacidade de execução depois. Que é o que vem do livro 7 Hábitos, que é o que vem de vários livros que nós já trouxemos. E eu quero trazer aqui a atenção a uma coisa, não sei se vocês já notaram, nós já vamos a quase 30 minutos
de conversa, eu acho que a Uau. palavra que nós mais usamos foi mente. É verdade. Sim, me arrisco a dizer, acho que a palavra que nós mais usamos É que tudo foi começa mente. aqui. Ou Não pelo tem menos como, nós estamos a trazer todas as abordagens de volta para a nossa mente. Porque, de facto, tudo começa na mente. E se nós queremos deixar de ser reféns da vida que nós temos e passarmos a ser os protagonistas, nós temos de começar por trabalhar a mente. E quando fala deste ponto, me remete à questão do passado, presente e futuro. Sim. E falava também deste ponto de visualizarmos, que tem que ver com o futuro. E nós temos o presente, que é hoje, que não poderemos voltar. Daqui a bocadinho vai ser passado. Sim. Então não vamos nos desgastar de modo que tenhamos excesso de passado, presente e depois excesso de futuro. Ficamos a idealizar como é que vai ser o futuro, mas o que é que estamos a fazer hoje? Exatamente. Porque o dia de ação, vamos ao livro Poder da Ação, o dia de agir é hoje. É hoje. O que é que nós estamos a fazer hoje para que tenhamos um futuro que nós já almejamos? O passado já foi. E eu li também, às vezes você aprende, às vezes você perde, às vezes você aprende. Sim. Leram esse livro? Sim. Fala também sobre isto, que aprenda com aquilo que já passou, mas não te fiz no passado. Fique preso ali. Não, eu poderia, e nós infelizmente temos muito disso, mas eu há 5 anos fazia isto. Se eu tivesse como... Hoje, tu tens hoje, já não terás mais lá atrás, mas hoje tens, o que é que fazes para reverter esse cenário? E nós hoje queremos pensar no passado e no futuro e esquecemos daquele dia Sim. que Não não vai vivemos. voltar. Então, Falamos autores muito falam sobre isso sobre no Poder do Agora. É agora. Mesmo Paulo, agora não anotei, não vou ter a passagem certinha, Sim. né? Mas ele também fala que, qual é o melhor momento de você plantar uma árvore? Qual era o melhor momento de você ter uma atitude diferente? Era ontem. Mas se você não fez ontem, é agora, É é agora. hoje. Né? Então não precisa ficar se lamentando porque não Sim. fez ontem. Porque se você não fizer hoje, você amanhã vai estar já com 2 dias de atraso. Então, se percebeu agora que tem uma coisa para fazer diferente, para implementar, faz hoje, né? Começa pequeno, começa com 5 páginas. Estamos falando de ler livro, né? Sim. Começa com 5 páginas, começa com um dia, começa com 1 dia por semana de caminhada, né? Um Sim. dia por semana eu vou comer saudável, seja lá o que é que a pessoa quer mudar. Mas começa pouco até que aquilo vai virando um hábito, né? E aí amanhã já vai ser diferente. E eu vejo que o tempo foge, eu não posso não falar sobre isto. Eu estou na comunicação e Sim. é importante trazermos este ponto da comunicação verbal e não verbal. Sim. Boa. Eu faço os exercícios que ele coloca no livro. Eu olho para mim no espelho. Às vezes eu acordo assim, cabisbaixa, porque é normal. Nós podemos ser pessoas até muito otimistas, e eu sou e tenho muita fé, eu vivo pela fé, eu acredito sem duvidar. Mas tem dias que nós não estaremos com tanta fé e esperança. Sim. Tanto que a palavra de Deus também já nos entregou isto, que haverá dias maus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Sim. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir, porque haverá aquele dia mau. Mas quando este dia mau chega, o que é que nós fazemos? É o hoje. Nós decidimos dar continuidade àquele espírito cabisbaixo ou vamos levantar? Porque nós até podemos acordar tristes, mas agora com este livro eu olho para o espelho, estou triste na minha mente. Eu sou forte, eu sou abundante e estou a sorrir. Eu sou E ele- capaz. E ele fala no livro, Sim. estou a sorrir, eu sou capaz, eu sou linda. O dia de hoje vai ser espetacular, vai ser uma bênção. E automaticamente o meu mood altera Sim. drasticamente. Por quê? Porque eu mandei a informação do corpo para a mente. Sorriu. O sorriso mexe com questões hormonais. Mexe com questões da mente. E não só Às isso, vezes- mentais, Exatamente. Muitas vezes um determinado movimento, uma determinada ação corporal traz-nos uma resposta para a mente que nós não Tem um conseguimos. estudo, a gente viu no Nação Dopamina, no Sim. livro, mas tem um estudo que mostra, quando a gente sorri, né, esse ato de levantar essa parte aqui do rosto, manda um recado para a mente de que estou feliz. Então é o nosso corpo Sim. influenciando na mente. Posso não estar, mas se eu forçar o sorriso, a minha mente começa a entender. Ih, ela tá levantando aqui? Tá Então, bem, tá feliz. Então já começa a me dar uma resposta diferente também. Isso é verdade. Eu faço isso muito com meu filho, quando temos uma Uau. determinada situação e depois nos perdoamos, porque meu filho é incrível. Quando ele faz alguma coisa assim de errada, não é? E eu chamo-lhe a atenção, conversamos sobre o assunto, fica tudo bem.
E ele pergunta, mãe, já me perdoou? Que bonitinho. Eu digo sim, ele tem 6 anos, o Carlos. Eu sim, filho, já. E ele, por que mãe não está a sorrir ainda? Porque eu é que lhe ensinei isso. Sempre que ultrapassávamos uma determinada situação, eu dizia, filho, agora vamos sorrir. E eu fazia muito isso, não quando ele aprontava, mas quando ele, por exemplo, se magoava, podia cair, alguma coisa assim. Depois que passava, eu dizia, filho, já passou? Ele disse, então agora vamos sorrir. E ele ficava meio reticente. O filho, sorrir é bom. E quando ele experimentava, de facto, o sorriso, eu percebia que passava tudo mais rápido. Porque se eu lhe deixasse continuar com a dor, continuar com a cara trancada, continuar a reviver a dor, ele levava mais tempo para voltar a brincar. Mas quando eu dizia, filho, sorria. Ele, mãe, eu sorri. Filho, passou ou não passou? Ele, mãe, passou, eu sorri. Eu quase que lhe puxava para sorrir, mas de facto, tinha logo uma resposta. Então ele começou a fazer isso comigo também. Mãe já me perdoou, sim, mas mãe não está a sorrir. Gostei. E eu tinha que sorrir porque eu que lhe ensinei, sabe? Depois dele ter aprontado. E de fato a zanga depois passa, mas quando se você já começa perdoei, se já perdoei, então eu tinha que sorrir. Então eu sorria e volta e meia estávamos dois numa gargalhada. Imagina. Faz-nos sempre muito bem. Uau, que lindo. Depois tem um outro ponto também no livro que eu acho importante abordarmos, ligado ao questionamento. Questione-se. Porque nós, às vezes, vivemos no modo automático e achamos que, porque queremos passar a responsabilidade ao outro, achamos que se o outro agiu mal conosco, foi porque ele ou estava com as suas frustrações ou alguma coisa assim. Mas por vezes tem que ver com a nossa forma de ser estar, com a informação que a gente manda para aquela pessoa. Há uma frase que eu gosto muito de um humorista norte-americano que diz: o que nos inibe de crescer não é o que nós não sabemos, mas é exatamente o que nós já sabemos. Porque nós nos agarramos às nossas crenças, às nossas verdades. Temos aquele nosso viés cognitivo e nós não queremos sair disso. Mas se nós começarmos já aproximar a outra pessoa. Eu, quando estava a ler este livro, acho que era nos vícios emocionais, tem ali um monte deles. Eu mandei uma mensagem para o meu namorado. Eu disse, amor, quais são os meus vícios emocionais? Imagino ele assim, o que aconteceu? Não, ele pensando, fala ou não fala, né? E depois tu porque pode tem criar que ver se vai criar um problema ou não. Ele depois respondeu. Eu, ele sim. Então depois acrescentei um outro, ele lá, mas achas? Eu acho que sim. E pronto, fomos conversando sobre isso. Então, naquele momento eu percebi que eu também estava a questionar-me. E há alguns comportamentos, o autor fala no livro que nós somos viciados por vezes até em confusão. Há pessoas viciadas em confusão. Há pessoas viciadas em stress, que até já estão prontas. Sim, começam já... O assunto nem é dele, mas ele já está ali. Sim. É aquele vício emocional do stress, da confusão. Então, se nós começarmos a questionarmos um bocadinho mais, esta atitude que eu tive, será que tem que ver com aquilo que eu quero ser amanhã? Será que a pessoa não estava a responder com base no que eu fiz? Mas nós agarramos as nossas verdades e achamos que aquilo é o certo. Então vamos nos questionar um bocadinho mais e chegar a pessoas que têm autoridade, porque nem todos têm esta autoridade para chamar-nos de atenção, repreender. Ele fala das críticas também. Mas chegarmos a alguém que vai falar conosco de forma que vamos entender e perguntar: o que é que eu estou a falhar? Como é que eu posso ressignificar isto? Temos que ter esta humildade, porque muitas vezes a gente não tem. Temos às vezes até inteligência emocional, mas não maturidade. A humildade e a maturidade vão sempre andar juntas. Então é um ponto que eu gostei e logo tratei de questionar para poder melhorar todos os dias. Queremos melhorar como pessoas e o trabalho é este. Gosto muito de você ter trazido esse ponto do questionamento. Ele até fala, né, que muitas vezes a gente é sabotado pelos nossos pensamentos automáticos. E a gente começa a fazer coisas no automático e acha que tá tudo bem, é normal, é assim. Mas se a gente parar, pensar e mudar, a gente pode ter resultados muito melhores, né? Eu costumo dizer que eu até canso às vezes, mas eu penso tanto o tempo inteiro, até mesmo o caminho normal, de casa a trabalho, tão simples quanto isso. Constantemente eu paro e penso, será que só existe esse trajeto mesmo? Será que não tem um corta-mato? Eu descobri uns corta-matos, gente, que vocês não fazem ideia. Uns buracos que meu marido fala, como é que você descobriu isso? Que isso? Porque às vezes eu tô ali parada, aí eu coloco no GPS, eu coloco, tem uma rua aqui, deixa eu arriscar. São coisas simples como essa, mas parar e pensar, o que eu posso fazer diferente? Eu conheci um senhor numa das empresas que eu trabalhei, infelizmente perdeu a vida durante a Covid.
ele era um gestor de operações, muito cuidadoso, muito cauteloso com os processos dele, e ele veio dar uma palestra para o departamento de RH, porque o RH é muito processual, né? E a gente ficava muitas vezes nesse de RH abraçar a árvore, então a gente trouxe ele que era mais operacional. Então eu nunca esqueci, ele falou, a principal dica da formação dele foi, quando termina o seu dia, imagina que você está saindo de um ambiente, e ao chegar na porta, olha para trás, olha para o seu dia e fala, o que eu posso fazer diferente amanhã desse dia? Ainda que seu dia tenha sido bom, ainda que você tenha dado tick em toda a sua checklist, o que você pode fazer diferente? Porque às vezes tem a oportunidade de você fazer coisas enormes, né? E você sai ali da mediocridade, simplesmente em se questionar. Então, eu acho que isso muitas vezes falta nas pessoas. E isso eu linko até a conversa que a gente estava tendo aqui nos bastidores, de até pensamento crítico sobre o que é inteligência emocional, o que eu estou vendo nas redes sociais é verdade ou não é verdade, isso me alimenta ou não. Então, quando a gente está, de fato, toda hora se questionando, a gente fica mais esperto, mais inteligente, né? Tem mais conteúdo para dar e partilhar com os outros. O problema é que a gente quer viver nesta vida, eu falo sempre de boleia, né? O que acontecer tá bom, não sei se é verdade ou se não mas tá bom também. Aí volta pro normal e o comum, né? É verdade. Eu já ajudei uma mentorada minha num processo de cura por causa de crenças limitantes que estava muito relacionado ao fato dela não ter perdoado a mãe, mas ela não sabia disso, né? Que ela não tinha perdoado a mãe. Aquela crença inconsciente. Aquela crença inconsciente. Por que eu trago isso para essa questão do questionamento? Porque muitas vezes, quando nós não nos questionamos por que nós vivemos de um determinado jeito, por que a nossa vida está a tomar aquele rumo, por que a nossa carreira está a tomar aquele rumo, e ir fazendo questões mesmo. Será que é isso que eu queria para mim? Será que eu posso fazer mais? Será que tem alguma coisa que eu acredito, que se calhar eu não deveria acreditar, ou que não é verdade, e etc. E o que ajudou nesse processo? Foi o livro Os 7 Hábitos. Por quê? Porque ela pensava assim, a minha mãe tem culpa por causa disto e daquilo. E pronto, foi um processo, né? Mas, resumindo, essencialmente ok, tudo bem, você acha que a tua mãe tem culpa por causa disto e daquilo. Então, você tem que aprender sobre paradigmas. Você tem que aprender sobre modelos mentais. Você deve entender que, muitas vezes, não necessariamente a pessoa fez aquilo consciente de que isso é uma coisa errada. Para aquela pessoa, aquilo é uma coisa certa. Então, o que vocês têm são formas diferentes de ver o mundo. Então, muitas vezes, o que nós nos devemos habituar é entender que as outras pessoas têm formas diferentes de ver o mundo. Então, nós devemos perdoá-las por isso. E isso faz parte dos questionamentos. Por que eu me incomodo tanto com a forma como o meu colega age? Por que eu me incomodo tanto com a forma como isto acontece? Muitas vezes nós também só não fizemos perguntas. É a forma dele de ver o mundo. Eu não vou mudar todo mundo. Eu não vou mudar todo mundo. Paulo Vieira fala sobre isso aqui, a regra dos 10 e 90, né? 10% da nossa vida são coisas que nos acontecem, mas 90% é como nós reagimos ao que nos acontece. Então, nós ficarmos presos a uma determinada crença por causa dos 10%, porque são só 10%, que é o que nos aconteceu na vida, não faz sentido. Você tem 90% de decisão sobre como você vai reagir àquilo que te acontece. E quanto a este ponto de mudar o mundo, ele fala aí também. Sim. Que mude-se a si primeiro. Sim. Se não consegues mudar-te, como é que vais mudar o outro? Isso. Se não consegues gerir-te em primeiro lugar, como vais gerir o outro? E automaticamente, quando nós mudamos, o mundo ao nosso redor, as pessoas ao redor mudam, sentem energia, frequência. A gente influencia, não tem como. Quando tu estás mais leve, a pessoa sente que ela está mais leve, ela está diferente. Mas isto também ajuda quando nós conhecemos o nosso propósito. Sabemos para onde estamos a caminhar. É aquilo que vamos acordar mal dispostos, mas vamos dizer, yes, eu sou vencedora, eu vou conseguir fazer tudo o que planeei para o dia de hoje. Porque eu sei para onde estou a ir, mas infelizmente hoje em dia as pessoas não sabem qual é a direção. A Dayana apresentou uma direção, parece muito boa, vou. A Marlene apresentou outra. Não. E não descobrem a sua própria. Temos que saber dizer, nesta direção eu não vou.
saber dizer não, essencialismo. Lemos isto muito no essencialismo. Saber dizer não. Eu tinha muito problema em dizer não. Eu dizia sim para coisas que eu queria dizer não. Sim. Por quê? O que é que o outro vai pensar? Será que não vou magoá-lo? Mas se aquilo não tem que ver com o meu propósito, com a direção que eu estou a seguir, não. E as pessoas entendem depois. É que se não magoar já ele, magoa já ti. Exato. Como magoamos. E para mim, uma coisa interessante para a gente caminhar para o fim, Caminhar né? para o fim é o que eu havia de dizer. Falam, Três mulheres que gostam de conversar. Se a gente não controla o tempo aqui, a coisa vai embora, né? Não, mas sobre essa questão da emoção, uma coisa que me chama muita atenção, né? Nos programas de coaching que eu faço, eu tenho sempre uma sessão que a gente aplica uma ferramenta chamada emociograma. Né? Que é mesmo para entender quais são as emoções que mais lideram aquela pessoa, né? E assim, às vezes eu acabo fazendo o papel de advogado do diabo ali, porque as pessoas se questionam um pouco. Então, elas, ao responderem ali automaticamente, elas mostram toda hora as emoções positivas, como maravilhosas, e como se não tivessem as emoções negativas, né? Não tem rancor, não tem raiva, não tem medo. E aí basta 3 perguntas, a pessoa acorda e fala... E o ponto negativo, sou perfeccionista. Então, às vezes a gente tem que cutucar ali, mexer numa ferida, né? E é engraçado, porque a pessoa vem pro coach pra florescer. Mas às vezes a gente tem que mexer numa ferida, fazer a pessoa entrar numa introspecção mesmo que gera algum sofrimento, para ela conseguir sair lá à frente. E outra coisa interessante que você falou da autoliderança, isso é muito interessante, porque eu trabalho com líderes, né? Meu foco é desenvolver líderes. Então, as mulheres que me procuram às vezes com assuntos muito claros em que elas estão tendo dificuldade com a liderança delas. Mas no nosso programa, a gente não fala da liderança delas para com os outros. O programa inteiro é a liderança delas com elas mesmas. Uau. Porque precisam aprender a liderar suas emoções, o seu tempo, a sua agenda, dizer sim quando é sim, não quando é não. E depois elas voltam no final do programa falando, gente, olha, eu fui promovida, olha, recebi um feedback de um subordinado meu. Fluiu. Então, as coisas de fato depois melhoram quando a pessoa aprende a liderar a si mesma. Não tem como, não tem outro caminho. E sem guerra. As pessoas gostam de fazer guerra, confusão. Muda-te a ti, trabalha em ti, investe em ti, que tudo vai fluir ao redor, naturalmente. Vamos caminhando, né? Estamos alinhadas. Estamos. Irene, queres deixar aqui alguma mensagem final, alguns pontos finais que não vale a pena deixar escapar e queres transmitir para o pessoal lá de casa? Bom, eu acho que nós tentamos falar um bocadinho de tudo sobre o livro, que no final das contas é sobre atitude, ação. A gente pode acreditar, mas a gente tem que agir. E eu, quando faço uma análise assim geral sobre este livro, eu percebo que a maior parte do que lemos aqui tem que ver com fé. Sim. Que é tratar as coisas que não são como se já fossem, acreditar sem duvidar que tudo começa aqui, mas depois temos que agir. Como eu disse no início, a fé sem obras é morta. E muitas vezes, é o recado que eu deixo aqui, nós quando decidimos, suponhamos, mudar a nossa vida, nós queremos fazer coisas extraordinárias. Eu sempre tenho dito que o básico bem feito todos os dias virá extraordinário. Porque se nós queremos ser uma profissional de sucesso, aquelas que nós vemos já no topo começaram de algum sítio. A Daiane falou agora, organizar a agenda. Termos uma agenda organizada, conseguirmos gerir o nosso tempo. Isto faz parte do processo para nos tornarmos pessoas melhores. Dormir 7 a 8 horas por dia. Nós negligenciamos e pensamos que não. Quem não dorme muito tempo, como é que se diz? Deus ajuda a quem cedo madruga, não é? Mas nós temos que descansar, porque se nós não tivermos o corpo descansado, não vamos conseguir raciocinar no dia seguinte para poder tomar as decisões. Então, se nós começarmos com coisas pequenas, treinar, cuidar do corpo, cuidar dos nossos, dar amor a quem precisa, nos focarmos naquilo que estamos a fazer, gostamos de fazer muitas coisas em simultâneo. Foca-te naquilo que estás a fazer naquele momento. Estás a trabalhar? Foca no teu trabalho. Estás a ler, foca também na leitura. Estás a treinar, foca na leitura. E as coisas vão melhorando gradualmente. Mas não tentemos fazer igual a Daiane, que leu 30 livros por ano, e eu tenho que ler 30 livros por ano. Isto vai lhe frustrar. Então, e aí desiste no meio do caminho. Sim. E é por isso que muitos desistem. Então faça o básico todos os dias. Um bocadinho hoje, um bocadinho amanhã, mas ciente
do caminho. Porque nós nos perdemos muitas vezes no processo. Eu falava até sobre isto ontem. Que nós às vezes decidimos, eu quero fazer isto, mas o processo, o que vai ditar a sua chegada lá inteiro é o processo. Então tenha um processo firme, que sabes que, ok, hoje não consegui, porque nem sempre conseguiremos. Hoje não consegui, mas tudo bem, amanhã é um novo dia, as misericórdias se renovam todas as manhãs. Amanhã está tudo bem, eu vou fazer amanhã. Mas faça o básico, não tente correr, não é guerra. E cuide de si, ser uma pessoa melhor, uma pessoa leve, vitalidade é leveza, sejam vitais. Isso faz bem para a própria pessoa e para todo mundo. Claro. Vocês sentem que essa pessoa é leve, essa Isso é pessoa está verdade. bem com ela mesma, é o mais importante. Bem resolvida. Sim. Olha, queremos mais uma vez agradecer. Sabemos da sua agenda corrida, mas agradecemos por você ter aceito o nosso convite, ter estado aqui. Foi tão leve a conversa, eu nem senti o tempo passar. Foi muito bom, muito obrigada. E vamos fazer um brinde? Vamos. Para concluir o nosso episódio? Thank you. Obrigada, Tintin. Eu também agradeço pela oportunidade de falar aqui sobre algo que eu comecei a fazer recentemente. Thank you, foi bom. Uma realização Fortis Filmes.